apontar nenhum tipo de trabalho, mas que tem um avivamento, né? E vive uma vida extremamente espiritual, de monte, mas muitas vezes olha para os seus filhos e eu não vejo, sabe? O filho batizado, o filho verdadeiramente cumprindo ali, né, a sua função. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir. Hoje em dia, tem muitas mães que são separadas dos seus esposos. Então, ela se torna pai e mãe ao mesmo tempo. É verdade, um desafio maior. Já é um desafio muito grande, né? A informação é outra. Então, quer dizer, nós temos, em primeiro lugar, que ver, né, a olhar até por essa vertente, como você colocou, e procurar uma orientação no sentido de... hoje nós temos, por exemplo, cursos, né, de música, nós temos cursos na área de informação social, então tudo isso são coisas assim, importantes, né? São várias coisas que os pais poderiam fazer para poder estar orientando os seus filhos. Se informar. Né? Eu falo isso que torna-se até um pouco difícil, porque cada caso é um caso, né? Mas procurar ajuda. Nós temos jovens hoje que tiveram seus primeiros contatos com fumo, com cigarro, por causa de uma brincadeira, né? Isso é um desafio, né? E muitas vezes os pais não sabem, né, que o filho tem esse hábito. Então, procurar ver as coisas. Na minha casa, por exemplo, Fabiola, na minha casa não tem chave nas portas. O meu filho, para entrar no meu quarto, ele sabe que ele tem que bater e pedir permissão. A mesma coisa somos Isso nós. É fantástico. Respeitamos o espaço dele também. Eu bato na porta, mas não tem chaves. E hoje em dia nós vemos mães que, infelizmente, colocam a chave na mão das suas filhas, né? Olha, você tem liberdade para chegar em casa. Né? Verdade. E uma criança hoje que assume a responsabilidade do lar, já começa a cozinhar cedo, tratar dos afazeres domésticos, né? Ela pode adquirir uma falsa sensação de liberdade. Não, eu já sou uma mulher, eu já sou um homem. Isso que o pastor está falando é importante. A liberdade atrapalha o relacionamento entre pais e filhos. Como não confundir, né, o que é realmente a liberdade em família? Até onde isso vai? Para que esses filhos entendam, principalmente no período de férias, que às vezes ou ficam sozinhos, dependendo da idade. A gente sabe hoje em dia que tem crianças de 6 anos, 5 anos, ficam sozinhas em casa, né? E às vezes ficam com alguém, uma babá, a avó, uma tia. O vizinho vai olhar de vez em quando, né? O portão trancou, estão sozinhos, o vizinho vai olhar. Essas crianças veem o que querem na televisão. A internet hoje abre um leque que preocupa muito. É verdade. Né? Me deixa muito desconfortável a internet. Tanto a televisão como a internet. A gente tem hoje programações na televisão que põe na mente das crianças uma liberdade que não pertence à idade delas. E você vê, às vezes, as crianças com comportamento, você fica, onde ela aprendeu isso? Com a televisão. É verdade. Ela tem a liberdade de ver o que ela quer. Então, e hoje a televisão não tem essa questão de censura. É classificação, mas está lá. Se o adulto não estiver perto para ver a classificação, a criança vai ver, de repente, um filme, né, que não é para a idade dela. Vai ver cenas ali que não deveria. E daqui a pouco você não entende por que a criança está com um comportamento diferente. Exatamente. E aí os pais realmente vão dizer, eu não estou aguentando mais. Né? Como agir com esses filhos sem dar liberdade além da conta, pastor? Olha, o que acontece é que hoje nós temos, por exemplo, os nossos filhos em casa e os nossos filhos no colégio. Nós temos os nossos filhos no relacionamento entre amigos e nem todos os amigos, muitas vezes, né, estão ali no mesmo propósito. A Bíblia ela nos dá uma orientação, né, no livro de Salmos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Mas como fazer com que os nossos filhos, né, obedeçam e entendam isso? É onde os pais estão falhando, em passar o temor ao Senhor, né, ensinar o temor ao Senhor aos nossos filhos. Eles precisam entender isso. Nós precisamos dedicar tempo para isso. Né? Como nós falamos logo no início, às vezes perde-se 2, 3 horas numa programação de TV, mas não para 2, 3 horas para ter uma conversa com os filhos. Isso mesmo. E eu já vi pais terminarem a conversa como: não dá para conversar com você não, porque você é assim, você é muito isso, você não me entende, eu estou aqui pagando isso. Pais têm errado muitas vezes na educação dos filhos em dar dinheiro. Às vezes dá dinheiro para não ter, né,
como não está conseguindo, para suprir exatamente a ausência dele, né? É dinheiro, não vai lá e compra um negócio e depois até joga isso, eu te dei dinheiro, eu te dei valor, eu faço isso. Não é isso. Na realidade, o que nós precisamos é o que você colocou, muito bem colocado, olho no olho, conversar. Isso aí. Logo quando eu vim para cá, o meu filho, ele teve uma dificuldade, lógico, os amigos, né, lá no Rio, né, colégio, enfim. Tinha construído já toda a vida dele toda a vida dele, social, né? E entre amigos. E foi muito difícil para ele ter essa mudança. Aí eu peguei, tá bom, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí Deus preparou ali um momento, nós atravessamos, fomos para uma ilha, ficou eu e ele, do outro lado aqui, sozinho ali no Frade, tem uma ilha logo na frente. Fomos para lá, paramos e ficamos lá 4 horas conversando. Ai, que delícia! Conversamos de tudo, que coisa maravilhosa. Quando ele saiu de lá, Fabíola, ele já era uma outra pessoa. Pai, estamos juntos, vamos lá e tal. E já construiu todo amizades novas, né? Pessoas, a responsabilidade. Então nós temos que nos preocupar, tem que parar. Os pais têm uma influência muito grande no tipo de amizade que o filho vai escolher. Tem muita. Né? Quando muita esse filho encontra, o pastor falou sobre o filho não confundir. Ser mais amigo dos pais do que pais mesmo, né? Filhos e pais. Mas tem essa questão também, os pais precisam desenvolver uma amizade com os filhos. Precisam, não ser mais amigos que pais, mas ser pais amigos. O que é amigo? Né? O amigo que nós entendemos é aquele que esconde muitas vezes ou que compartilha algumas coisas, né? Que não condiz com a posição de um servo de Deus, né? Eu creio que nós estamos aqui falando para a grande maioria, para servos de Deus, é por isso que nós temos dois leques, né? Duas vertentes. Então, para filhos de evangélicos, no caso, na realidade o amigo que ele entende é aquele meio que é confidente dele. Isso mesmo. Sabe? Que ele vai contar e tem muitas vezes aquelas piadinhas de mau gosto, né? Hoje em dia, os Bluetooths aí do celular. Verdade. Muitos pais que não administram essa questão, como você falou, da internet, não sabem. Nunca param para perguntar para o filho como é que está seu Orkut. Você está entendendo? Vamos olhar junto, É verdade. Né? E nós tivemos muitas surpresas. Há um tempo atrás, não aqui na igreja de Angra, graças a Deus, né, os jovens daqui, nós temos inclusive jovens lá que nós montamos um departamento chamado Jovens com Propósito. Né? Isso é bem legal. Que eles estão aí trabalhando, né, na área de teatro, peças, enfim, com o propósito mesmo de evangelizar, de estudar a palavra, de buscar a unção do Espírito. Se ocupando. Estão trabalhando pra caramba. Para você ter uma ideia, eu nem preciso interferir. Eles estão trabalhando, estão fazendo, estão com disposição mesmo. Que maravilha. Mas nós vemos hoje pais, há um tempo atrás, eu criei lá um Orkut também, estou entrando nessa onda também. Aí coloquei lá, se você depois tiver a oportunidade, até entra lá, a maioria das pessoas que estão lá no meu Orkut são jovens e pais. Olha que legal. Muitos para agradecer, outros estão sempre mandando um abraço, obrigado, palavra, e têm nos procurado. Mas lá no Rio, particularmente, quando nós criamos isso, fomos ver em determinadas páginas e tinham as meninas expostas lá. Expostas, às vezes com uma brincadeira, né? O meu filho tem 16 anos, quando ele chegou aqui começou a fazer malhação, para pegar um físico, aquela coisa toda, né? Começou a trabalhar ali numa academia também, e do Fabiano, né, e da Lu, e quando ele chegou lá, pegou um físico, né? Ele pegou e colocou as fotos dele para mostrar para os amigos do Rio. Olha só, até então tudo bem, né? Só que alguém olhou, cobiça, e ali você já viu, né? Olha, mas você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. E é o que tem acontecido com muitas meninas. Há uma liberdade excessiva. Exatamente. Então os pais, ele precisam, o primeiro passo é acompanhar, né? Não ter medo de aplicar o que diz a palavra, porque muitas pessoas substituem algumas coisas, né? E ali não dá certo. Meu filho, ele tem limites, né? Ele tem direção, ele tem liderança. Olha, é importantíssimo essas dicas que o pastor Cláudio Manaim, da Igreja Metodista Ortodoxa do Avivamento em Angra, está compartilhando aqui com a gente. Você pai, você mãe, você ainda pode ligar para mim, 34 21 2010, participa com a gente, né? Se quer fazer algum comentário, necessariamente você não precisa se identificar. A quarta-feira a gente tem deixado muito livre isso, porque temos falado aqui de relacionamentos, né? Da saúde também, tanto física como emocional. Temos falado aqui cada quarta-feira abordando uma dessas áreas. E a gente quer dar liberdade para que você participe
à vontade conosco. Então liga para cá, né? Você quer comentar alguma coisa? Gostaria que o pastor desse uma palavra em relação a algum ponto aí da sua família, da sua casa, do relacionamento com seus filhos. Você gostaria de um conselho, de uma orientação aqui, breve, claro? Liga para cá, fala com a gente, a Suelen anota para você ou você fala no link ao vivo, tá ok? Eu vou um break. Quando voltar na última parte da nossa entrevista, eu vou falar com o pastor quando nesse período de férias as brigas entre os casais se intensificam e aí os filhos começam a achar que é por causa deles que os pais estão brigando. Olha só o que isso vai gerar nos filhos, né? A gente vai a um break e quando voltar o pastor vai conversar isso com a gente aqui. Eu volto já já. Se você procura aventura e emoção, vem que aqui a vida é pura curtição. Pra toda a família é só diversão, esportes radicais e muito mais. Tanta água quente assim você nunca viu. O maior parque aquático do Brasil. Muito sol, alegria e fantasia. Hot Park é muito mais diversão. Imagine se toda vez que você tivesse que ir ao dentista precisasse de um despertador. Acorda! Tá na hora de ir ao dentista! Ficaria meio difícil, não é? A Clínica de Reabilitação Oral realmente se preocupa com você. Te lembrou de um compromisso importante. Tá na hora de ir ao dentista. Aqui nós recebemos bem o ser humano, com ética, respeito e amor. Rua Winston Maruca, 163, Jacuecanga, próximo à Marina. Telefones 3361-2420 ou 3361-1480. Implante esta ideia e sorria mais feliz. Você tem boa visão? Até que distância você me vê? 10 metros? 20 metros? 40 metros? 80 metros? A Ótica Sol tem óculos para você ver e se ver legal. Qualidade, preço e atendimento. No centro, Rua do Comércio 361, próximo à Prefeitura. 3368-5287. Ótica Sol, um olhar de elegância. Quanto está o nosso salário mínimo? 400 alguma coisa. Deixa um convite para você tomar um banho de piscina aí na Pradonil. 6 filhos, né? Largando esse piscinão aí vai ser uma benção. Aquele salsichão de porco não fez muito bem. Assistam sexta-feira, os caras de pau na Master TV. São os senhores que estão falando que é o cara de pau, né? A Donana tem a moda na medida certa para você. Confira modelos exclusivos, blusas, vestidos, moda festa, bolsas e calçados. Cartões Visa, Mastercard e American Express em até 5 vezes sem juros. Coronel Carvalho 275, loja 2, 33640148. Varandão Bar e Restaurante, self-service e à la carte, com churrasqueira, almoço, jantar e bar, todos os dias. Disque Quentinhas, 3377-4403. Ribeira, Posto BR. Varandão Bar e Restaurante. Tudo bem com você? Ouça essa mensagem. Em Isaías 49, verso 16 diz: Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Nas palmas das mãos de Deus. O mais importante é você saber que não é você que está à procura de conhecer a Deus, mas é Deus que te conhece. Você está gravado nas palmas de suas mãos. Veja como é consolador isso. Saber que a minha vida, o meu nome, está gravado nas palmas das mãos de Deus. O BNDES financia a indústria, estimula a inovação, a agricultura e as exportações,
patrocina a cultura e preserva o meio ambiente. Só em 2008, foram 92 bilhões de reais investidos no país e milhões de empregos criados ou mantidos. Produtividade gera crescimento, que gera mais negócios, que geram mais oportunidades e qualidade de vida. O desenvolvimento do país tem a sua marca e a do BNDES. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Cláudio Manaim, pastor da Igreja Metodista Ortodoxa do Avivamento em Angra, está aqui comigo falando sobre as férias das nossas crianças. Mas agora, nessa última parte aqui da nossa entrevista, daqui a pouquinho o programa termina, vamos orar pelas famílias. Pastor Cláudio vai estar abençoando a sua casa, a sua vida. Pastor, nós vamos falar agora de pontos bastante delicados que podem gerar aí problemas ou não para uma vida inteira. Quando os casais se desentendem, principalmente na época de férias com os filhos em casa, e os filhos veem essa situação e começam a achar, inclusive, é por minha causa que meus pais estão brigando, né? Essa questão não é para o filho resolver, vai ter que partir dos pais mesmo, né? É verdade, tá? A mãe, ela vai transmitir 3 coisas para os filhos, né? Vínculo, nutrição e administração. Organização no sentido, né? De lar, de casa, enfim. Vínculo, nutrição e administração. Destrincha esses 3, pastor? O vínculo, na realidade, é a proximidade, né? Ela que vai ligar o filho ao seu pai. Por exemplo, logo no momento em que a mãe, né, ela acaba de ter ali, de se consumar ali o parto, né, o primeiro colinho que a criança recebe é o da mãe, não é verdade? Depois que ela pega ali aquele filho, ele já sente aquele calorzinho, poxa, eu estou em casa. Depois ela vai e passa para o pai. Então isso, né, no campo espiritual, hoje, a mãe, ela tem a responsabilidade, né, de fazer essa ligação entre pai e filho, né? Às vezes o pai, pelo hábito de trabalho, formação de família, a gente tem que citar isso também, né? Verdade. Às vezes tem pessoas que não estão preparadas para ser pai. Isso né? mesmo. Estão preocupados, acabaram de casar, tinham um planejamento de aproximadamente 5 anos depois que estivessem com uma estrutura, né? Constituir família e de repente acontece. Então, o pai, essa questão do pai é muito delicada, porque o homem, né? Não estou querendo aqui defender, né? Na realidade, eu até... Mas... Vamos lá, pode falar, qualquer coisa. Porque o homem, ele está acostumado a uma liberdade, vamos dizer assim, né? Você vai receber uma bola, você vai ser um jogador, você vai ser o cara, não é isso? Você na escola é o rei da cocada preta. Então a criança muitas vezes cresce, o homem ele cresce, a mulher não. Senta direito, cuida da casa, você tem que ser educada. Então a mulher ela é preparada para o lar desde criança. É verdade. O homem... Até nos brinquedos. Exatamente. Isso acontece. Até nos brinquedos, né? A menininha, eu tenho a sobrinha de 3 anos, carrega a boneca e diz que vai dar mamar. Olha só. E levanta a blusa. Olha só. Eu falei, gente, ela tem 3 anos, como é que essa menina faz isso? E ela já sabe pegar na posição. Sabe. Você dá um neném na mão da criança. Menina. O homem não, o homem, eu particularmente, quando minha esposa entregou meu filho na minha mão, eu tive que abrir minha mão e ainda queria que esticasse, que não estava. Eu falei, Jesus, como é que eu seguro isso aqui? Então, e ali ela não, olha, coloca assim, olha só, a ligação. Então ela já proporcionou ali, né, a ligação, vínculo. Isso, né? É ser auxiliadora, que a Bíblia fala, ajudadora, pastor. Isso mesmo, né? Aquela que, né, promove uma acessibilidade melhor entre pai e filho. Exatamente. Não trazendo o corte, a divisão. Exatamente. Até porque o filho precisa da figura da mãe em alguns aspectos, mas tem aspectos que só o pai vai suprir. É verdade, só o pai vai suprir. Como, por exemplo, hoje, se você recebe um elogio do sexo oposto, é diferente do elogio da pessoa do mesmo sexo. Então, muitas vezes o pai pensa que quem tem que educar a filha é a mãe e o filho é com ele. E não é. Se você chega, né, para uma criança, né, ali uma menina, olha, você é linda, você não sei o que, ela recebe de uma forma, né? Verdade. E às vezes a mãe, então, o pai ele também tem essa responsabilidade. O marido, né, ele precisa agir um pouco mais, interagir. O pastor tá falando, eu tô lembrando, minha filha às vezes ela, quando se apronta para ir pro culto domingo, é o dia que mais se arruma, né? Aí ela chega, mãe, como é que tá? Eu aprovo. Aí deixa eu ver com o papai, né? Olha só. Então, aí eu fico assim... penso comigo, né? Como é interessante que a minha opinião não é suficiente. Não é que ela não entenda que não é